dessas entidades sindicais presentes hoje, e aos colegas a que eu me dirijo, aos colegas deste ícone, que é a Câmara Municipal de São Paulo, berço das entidades que temos tido a honra de atuar. Presidentes de entidades sindicais, senhoras e senhores, por dever, peço licença para novamente nominar as federações e seus presidentes, iniciando pelas que, em 2007, deram origem a esta confederação. FENAD, dos legislativos estaduais, na pessoa do nosso parceiro de longa data, João Moreira. FENALEGES, dos legislativos e tribunais de contas municipais, que têm a missão de presidir e que neste ato está representada pelo vice-presidente Marcos Belchior Ferraz Trindade. A FENASTC, dos servidores dos tribunais de contas do Brasil, presidida pelo Amaury Perusso. Sem deixar de registrar o Sindileges e a parceria que está em construção da FENAFIRC e de outras federações que estão se preparando para se somar a todos nós. E as federações que vêm engrandecer e dar nova dimensão à CONACAT. FEBRAFISCO, dos fiscos estaduais, presidida pelo parceiro Germano Soares. Pela FENAFIM, dos fiscos municipais do Brasil, presidida por Carlos Cardoso Filho. E, last but not least, por último, mas não menos importante, por se tratar de ordem alfabética, a FENAPRF, da valorosa Polícia Rodoviária Federal, presidida pelo policial rodoviário federal Pedro da Silva Cavalcante. Uma entidade integrada por parceiros dessa magnitude tem obrigação de ser vanguarda, e vanguardistas seremos. Registre-se quem outros parceiros de peso preparam para se somar a nós. Com profundo respeito e responsabilidade, recebo dos senhores a incumbência de ratificar nosso compromisso com a nação e com todos os brasileiros, e com a prestação de serviço público de forma continuada e eficientemente. Desejo me reportar ao momento que vivemos de enormes transformações, tão amplas que redesenham a estrutura do Estado brasileiro, atingindo a organização e as finanças dos entes federados. Vou me deter particularmente nas que envolvem as relações de governos e sociedade com as estruturas estáveis de Estado, ou seja, essencial, serviço público e servidor público. São ameaças graves e risco de perdas que se prolongarão no futuro. Quadro agravado, quando não estamos conseguindo fazer chegar à sociedade que ela também está perdendo. Através dos anos, servidores e entidades nos distanciamos da sociedade. E ela, confundida pela propaganda oficial, aplaude o desmonte em curso, alheia às graves consequências que nós, servidores, entendemos embutidas em significativa parcela dessas transformações. Em geral, os seres humanos são avessos às mudanças. Elas nos desacomodam e produzem medo do novo. Nós, servidores, não devemos temer as mudanças. No entanto, é preciso perguntar para quem servem as propostas de mudança em curso. Estamos convencidos que tirar recursos dos setores básicos e destiná-los para o pagamento de maiores quantias aos que vivem de juros e rendas, debilitando a prestação de serviços públicos em saúde, educação, segurança, infraestrutura e tantos outros, não é um bom caminho. A reversão desse placar, hoje bastante contrária aos servidores, passa necessariamente por mudanças de posturas nossas, pela real aproximação com a sociedade e as suas expectativas. Antes de mais nada, somos cidadãos, mas é na nossa porção servidores que está a nossa subsistência. Como conciliar adequadamente o que hoje, equivocadamente, parece ser uma dicotomia? Entendo
que harmonizando o pensar cidadão e o agir serviço público. Passa pela aceitação serena e sincera de que temos sim de fazer autocrítica e estarmos abertos a recebê-las externamente. Entendemos ser atitudes necessárias para dar credibilidade no trato com a sociedade. Temos fina sincronia com a sociedade moderna. Termos fina sincronia com a sociedade moderna. Não se trata nem de Estado mínimo, nem de gigantismo do Estado. Cada vez que diminuímos o serviço e o servidor público, apequenamos a nação. Trata-se do Estado necessário para uma nação sadia que produz desenvolvimento para todos os brasileiros. Por que não nos dedicarmos também a uma pauta de trabalho e desenvolvimento de propostas para serem apresentadas para a sociedade e agentes políticos, especialmente de monitoramento social das atividades do Estado? E aí, amigos, entra o que é a nossa maior virtude e que não está sendo devidamente explorada. O fato de o melhor da expertise nacional em praticamente todas as áreas estar nas nossas estruturas. Que profissionais poderão entender mais de segurança nas estradas do que a preparadíssima Polícia Rodoviária Federal, que, diga-se, detém, por exemplo, a maior marca mundial de apreensão de drogas? Apenas por exemplo, sem sequer citar a qualificada Polícia Rodoviária Estadual. Quem entenderá mais de tributação municipal, seus gargalos e potencialidades para ajudar políticas de governos, de quaisquer governos eleitos pela sociedade, do que aqueles que compõem a estrutura da FENAFIM? Estarão a sociedade e governos utilizando-se adequadamente deste enorme potencial? O mesmo vale para os fiscos estaduais, aqui personificados na FEBRAFISCO. Para falar nas atividades típicas e exclusivas do Estado, como o poder legislativo e sua importância para a sociedade, vamos recorrer a uma das maiores críticas dos dirigentes políticos, empresários e outros, quando se referem ao a aparente pesada e de pouca mobilidade estrutura de Estado. Traçam como paralelo a dinâmica das empresas privadas. Ora, as deliberações e encaminhamentos da empresa privada estão ligadas ao resultado econômico. Muda-se procedimentos mediante ordem e cumpre-se de imediato. É que as consequências de erros e acertos se dão diretamente no patrimônio do empresário, muito embora atinjam não poucas vezes os empregos e os salários dos trabalhadores. Diferentemente, as estruturas públicas são regidas por leis, e felizmente é assim. Um governante quer mudar um procedimento, prepara um projeto de lei, envia ao parlamento, onde, bem ou mal, está representada toda a sociedade, e, se aprovado pela maioria, vira lei e passa a ser aplicada. Nesta lenta e criticada mobilidade das estruturas, reside, na minha opinião, a sua maior virtude. Qual seja? A da perenidade. Assim como um competente banqueiro, Olavo Setúbal, não podia transformar a Prefeitura de São Paulo numa SA. Nós, com nossa infinita capacidade de elegermos mal os nossos governantes, não colocaremos lá alguém que em 4 anos a destrua. Novamente, contamos com a competentíssima estrutura de controle externo dos tribunais de contas para agir com qualidade técnica, afastando influências políticas. E isso se dá por servidores concursados, comprometidos com as instituições, não com quem as comanda ocasionalmente. Mas nós estamos vendo estados quebrando, aí no noticiário. Isso é fruto de más gestões seguidas, de corrupção, de inconsequência nas decisões por alguns governantes se acharem mais efêmeros do que são. Não se confunda quebras por má gestão
com responsabilidade das estruturas de Estado? Como estão as finanças e as perspectivas de outros Estados da Federação? O que mantém a unidade política e territorial do Brasil? É possível manter um Estado integrado sem projeto de nação? Que não se confundam políticas de governo com políticas de Estado. Políticas de Estado são longevas. As estruturas estáveis de Estado podem e devem ajudar nas formulações de ambas. E ainda podemos influir, sim, e superar um dos piores problemas das administrações, a má gestão. E aí, que governantes e políticos se elejam e reelejam, fazendo suas carreiras, sabendo que tem respaldo técnico de qualidade como aliado de seus assessores de confiança. Temos de saber mostrar isso à sociedade e aos governos, repito, quaisquer governos, mostrar que podemos ser úteis nas suas políticas. Esses, amigos, são alguns exemplos da atuação coordenada da entidade de grau superior, a Confederação, a CONACAT, que, a propósito, ainda recebe sugestões quanto ao nome. As federações continuam sendo as responsáveis e detentoras das demandas específicas de cada categoria, de representá-las, fortalecê-las e defender seus interesses diretos. Agora fortalecidas, não só com a participação na entidade de grau superior, mas na sua condução e definição de rumos. Desta mesma tribuna, em 2009, dizíamos que o sindicalismo da iniciativa privada, organizado, havia feito os 2 últimos presidentes da República, e chamávamos a atenção do que não seria capaz a organização dos servidores. Lamentavelmente, estamos sentindo a gravidade dessa organização ainda não estar madura e do quanto precisamos nos dissociar da imagem negativa que gozam as entidades sindicais. Mas estamos dando aqui, hoje, um importante passo para a consolidação do bom sindicalismo, do qual algumas entidades já são valorosas precursoras. Que do simbolismo da tribuna desta Casa Parlamentar assumamos que a CONACAT e suas parceiras sejam também caixas de ressonância dos anseios da sociedade dessa fantástica nação. Muito obrigado e sucesso a todos nós.